Mateus 8, 16 e 17. Deixa eu voltar aqui, tio Carlos, para ver se vai. Foi? Ok. Aquilo ali, meus irmãos, é um quadro que eu pintei. Vamos ler juntos? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Essa semana nós vimos na imprensa a escolha do novo presidente da Petrobras, e o jornal lançou exatamente essa notícia aí. Pode deixar, tio Carlos, o tempo todo, por favor. Lançou exatamente essa notícia aí, olha: a escolha de Bendini para Petrobras frustra o mercado, dizem os analistas. A escolha de Bendini para Petrobras frustra o mercado, dizem os analistas. Interessante, porque isso aí foi na sexta-feira, 11h30 da manhã. Ele foi anunciado 3 horas da tarde. Mas às 11h30 da manhã, o mercado financeiro já tinha uma queda de milhões de dólares, só pelo nome que foi anunciado. Milhões e milhões de dólares só pelo nome que foi anunciado. E em um mundo extremamente frágil, nós precisamos de uma fé forte. Nós vivemos um mundo onde milhões e milhões de dólares vão embora, porque um nome que foi anunciado não era aquilo que o mercado esperava. Então, nesse mundo tão frágil, nós precisamos olhar para a rocha sólida sobre a qual nós vamos firmar os nossos pés e estabelecer a nossa existência, porque não pode ser o mercado financeiro, não pode ser também a nossa condição de saúde, status, o nosso país, quem sabe a quantidade de chuva nele. Tudo isso é passageiro. O que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesse texto é que existe uma realidade visível e uma realidade invisível. E Deus nos convida para que a força da nossa fé esteja sempre em Cristo e na sua própria história. O texto destaca para nós esta palavra aí, olha: chegada à tarde. Chegada à tarde. Essa palavra chegada à tarde é interessante para introduzir o texto, porque ele dá historicidade ao texto. O texto é rico, o texto vai falar de curas, milagres, vidas sendo transformadas. E qual é a intenção do texto? É dizer que isso não é um mito, uma historinha inventada. Quando Mateus introduz a história dizendo chegada à tarde, ele está posicionando o texto historicamente. Ele está dizendo: isso aconteceu num dia da história da humanidade, numa tarde da história da humanidade. A nossa fé é histórica, a nossa fé, ela não foge do ambiente da realidade. Existem no mundo bilhões de pessoas que têm fé no seu coração, mas infelizmente não têm uma fé histórica como o cristianismo tem. Graças a Deus que nós não vivemos atrás de mitos, astros, estrelas. A nossa fé é num evento único, maravilhoso. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E depois de nos apresentar então esse ambiente histórico, Mateus vem e deseja ampliar a nossa visão. E ele diz que a nossa visão tem que ser ampliada sobre a realidade que nós vivemos. Dá uma olhada de novo no texto de Mateus 8, 16 e 17. O texto diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. A força da nossa fé em Cristo Jesus está nesta realidade invisível. O texto separa em primeiro lugar:
Dê uma olhada no texto que ele diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe, pode manter sua Bíblia aberta, trouxeram-lhe o quê? Muitos endemoniados. O Deus que é histórico, encarnado em Cristo Jesus, não tira da nossa agenda histórica o invisível. Nós vivemos a realidade do invisível, é isso que o texto quer mostrar para nós. Nós vivemos a realidade daquilo que não pode ser contemplado com os nossos próprios olhos. Existe uma parcela da nossa história que é completamente não perceptível aos nossos olhos. Quando nós percebemos esta realidade não perceptível aos nossos olhos, quando nós sentimos isso, quando nós experimentamos isso, quando nós falamos com Deus através da oração e Ele responde, nós percebemos que entramos numa outra dimensão. Infelizes são as pessoas que acham que a única dimensão dessa vida é a visível. Não é. O amor não é visível, gente. A emoção não pode ser medida por algo visível. Fé também não. Anjos bons e anjos maus também não se manifestam o tempo todo de forma visível. Então existe uma realidade invisível. E Jesus Cristo vem historicamente, e essa realidade invisível se manifesta. Então, a nossa fé em Cristo Jesus está dentro dessa realidade invisível. Volta um pouquinho, capítulo 8 de Mateus, o verso 28 e 29. Mateus 8, 28 e 29. Dê uma olhada aí nesse texto. Mateus 8, 28 e 29. O texto, vamos ler ele juntos? Diz o seguinte: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro É impressionante isso. O texto é rico, porque Mateus inicia essa jornada de Jesus Cristo, já no capítulo 4, já começa a falar sobre essa realidade espiritual não visível, invisível. Capítulo 8, ele diz que ao chegar na outra margem, num lugar que existe, na terra dos Gadarenos, você pode pegar seu avião hoje e ir lá, esse lugar existe, não é algo mitológico. E saem dentre os sepulcros 2 endemoniados, e eles começam de maneira furiosa a se levantar contra a presença de Jesus Cristo. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? É interessantíssimo como o invisível, a realidade sobrenatural, invade a realidade natural, de maneira que Jesus não se assusta, nem aqueles que estão com ele, porque na mente hebraica, o invisível e o visível dialogam de maneira perfeita. Só os gregos têm essa dificuldade de perceber essa sintonia. Só a mente grega não percebe essa sintonia da espiritualidade invisível com o visível. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte, Lucas 10, 17. Quando os discípulos são enviados por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, eles voltam desse momento de pregação, e diz Lucas 10, 17, que eles regressaram, 70 discípulos, possuídos de alegria, e diziam o quê? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Que coisa espetacular, a alegria desses servos do Senhor, ao perceberem que na pregação do Evangelho, quando foram confrontados com forças invisíveis, só o nome de Cristo Jesus já libertava os endemoniados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, Colossenses 2, 13 e 15, o texto diz assim em Colossenses: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ele é Cristo,
perdoando todos os nossos delitos. Como? Ele responde: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aí vem a parte linda do texto: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O poder invisível, maligno, é desprezível diante do poder de Jesus Cristo. É desprezível. Quando alguém diz assim: o diabo tem poder, você diz assim: é um poder desprezível. Desprezível. Diz a história que Martinho Lutero, o reformador, certa vez dormindo, sentiu algo estranho, acordou, e diz a história que Martinho Lutero sentiu a presença do inimigo no seu quarto, do demônio no seu quarto. E Martinho Lutero disse assim: é o demônio, pensei que fosse alguém mais importante. Virou para o lado e continuou dormindo. Uma presença desprezível. Desprezível. Tem gente que supervaloriza forças espirituais do mal. Elas não têm autoridade diante do nome de Jesus Cristo. Eu tenho um amigo pastor que um dia chegou para expulsar um demônio, e o endemoniado disse assim: quem é você para vir me expulsar aqui desse corpo? Ele disse, o pastor: eu? Ninguém. Eu não venho em meu nome, eu não venho debaixo da minha autoridade, mas em nome de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo eu digo: sai desse corpo agora. E o demônio foi embora. Nós não somos poderosos, o poder está em Cristo, na palavra, na fé, na relação direta com Ele. Volta lá para Mateus 8, 16 e 17. Como a igreja está acostumada aí na Bíblia, né? Eu já sei que vocês foram lá para Lucas, depois Colossenses, né? Volta para Mateus. Mateus 8, 16 e 17, o texto vai dizer: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A pergunta do texto, no versículo 16, é: como Jesus expeliu esses demônios? Ele preparou uma caçamba de sal grosso e fez as pessoas andarem sobre sal grosso. É isso que está escrito aí? Ele preparou um culto com óleo especial trazido do muro de Jerusalém. Foi o que ele fez? Ele trouxe um tonel de água da Cantareira, que é mais raro, é mais raro que a água do Jordão. Da Cantareira. Não fez isso, né? O que foi que Jesus fez? Ele meramente, interessante essa palavra, meramente, com a palavra, expeliu os demônios. Não precisamos empreender grandes jornadas espirituais para experimentar o poder de Deus. Ele se manifesta num coração submisso, cheio de fé, que diz: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não aceito a ação de poderes invisíveis, destrutivos, na minha vida, na vida da minha família ou dos meus queridos. O Senhor Jesus nos deu o caminho, e é interessante a palavra expeliu aí, ele meramente com a palavra expeliu os demônios, é a palavra ekbalo. Ekbalo no grego significa uma mudança de propósito, uma transformação com destino certo. Quando você usava essa palavra, significava: eu te tirei de uma condição e transformei sua vida de maneira integral, é algo proposital. Quando o Senhor Jesus expelia o demônio de alguém, Ele não deixava aquela pessoa sem projeto de vida. Essa é a ideia do texto. Ele tirava o que era ruim, mas enchia de coisas boas, porque Ele falou que se você tirar móveis de uma casa, os móveis ruins, e deixar ela vazia, o que vai acontecer? Você vai encher ela de entulho de novo. E Jesus não permite isso na nossa alma. Volta para o texto. O texto diz
que Ele também manifesta a força da nossa fé, que pela graça Ele nos dá, numa realidade visível. Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. E aí no grego existe uma subordinação. E Ele meramente com a palavra curou todos os que estavam doentes. Porque o I, aí ó, e curou todos os que estavam doentes, é uma conjunção no grego que está diretamente ligada ao uso da palavra. Ou seja, como Jesus curou os enfermos? Jesus curou só com a sua palavra. Tem um momento no ministério de Jesus que Jesus usa recursos, faz lodo, cospe no chão, para nos ensinar a buscar a medicina, os remédios. Lucas, o evangelista, era médico. Isaías nos ensina também a usar remédios para curar pessoas. A nossa fé, ela trabalha nos dois ambientes visíveis. Nós cremos que Deus qualifica pessoas, médicos, enfermeiras, odontólogos, para nos cuidar da nossa saúde. E também cremos que Deus abençoa o uso de medicamentos para curar pessoas. Essa é a nossa parcela visível, mas também cremos na parcela invisível, que pela oração Deus pode fazer milagres, que pela oração Deus pode potencializar curas, e está aí, gente, aos milhares de pesquisas, mostrando o quanto a fé ajuda no restabelecimento físico de pacientes em hospitais, em clínicas, no mundo inteiro, porque nós somos esta força sinérgica do visível com o invisível, do espiritual com o material, porque Deus nos criou corpo e alma. Corpo e alma. E Jesus chega para curar os dois, corpo e alma. E diz o texto, e Ele curou, não alguns, olha o que diz o texto, mas todos os que estavam doentes. Em Mateus capítulo 4, volta para você ver, versículos 23 a 25, Mateus 4, 23 a 25, ele já havia citado no capítulo 8 sobre curas espirituais, mas no capítulo 4 também ele fala e amplia o ministério da cura de Jesus, no versículo 23 ao 25. Enquanto vocês leem em alto e bom som, eu bebo água, combinado? Então vamos lá, Mateus 4, 23 a 25. Percorria Olha que coisa linda, trouxeram-lhe todos os doentes, ele curava toda sorte de doenças e de enfermidades, trouxeram para eles pessoas atormentadas, trouxeram para Jesus Cristo pessoas endemoniadas, trouxeram para Jesus pessoas lunáticas, trouxeram para Jesus pessoas paralíticas, e Ele os curou. Esse é o ministério de Jesus. A igreja tem experimentado isso. A igreja ao longo dos anos tem visto Deus curar de maneira maravilhosa, milagrosa, milhares de pessoas. Todos nós aqui, quem sabe, se não todos, boa parte, já foram testemunhas ou ouviram das maravilhosas curas de Deus em vidas com enfermidades das mais diversas, sejam visíveis ou invisíveis. Deus está presente, Cristo age. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daí, a nossa fé, ela transita no invisível e no visível, transita debaixo da autoridade de Jesus, porque Jesus disse em Mateus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra,
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu a autoridade, e debaixo da autoridade dele, nós podemos proclamar esse evangelho, orar por pessoas e ver Deus livrando pessoas dos aspectos de tormento invisíveis e também visíveis. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. O mercado financeiro revelou essa semana o quanto ele é frágil, o quanto a nossa sociedade é frágil, o quanto os valores dessa sociedade são frágeis. Nós vimos aí pessoas perdendo o fruto de uma vida inteira de trabalho porque investiram em algo que uma simples frase, boato, ou até mesmo fato, jogaram toda a sua história por água abaixo. Mas a nossa fé não está firmada em boato, a nossa fé não está firmada em mito, a nossa fé é histórica, em Jesus Cristo. Ele por sua graça ampliou a nossa visão. Nós em Cristo Jesus cremos no invisível e no visível. O visível é fácil. Em Cristo Jesus somos libertos de qualquer tipo de alquimia, visível ou invisível, para fazer com que os céus se movam ao nosso favor. Jesus nos ensinou. Você quer a presença dele, quer a bênção dele na sua vida, seja num aspecto invisível ou visível, meramente com a palavra. Viva centrado na palavra. Conheça a palavra. Proclame a palavra de Deus. Não negocie o poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Olha o que diz o nosso texto. O texto diz em Mateus que o Senhor veio, finalzinho dele, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus diz, tudo estava predito. Quem creu na promessa, experimentou. A promessa continua de pé. Jesus é o mesmo. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. E eu quero te convidar a levar para casa uma oração de fé nessa manhã. Eu quero te convidar a orar por aspectos invisíveis e visíveis. Jesus Cristo continua agindo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. A palavra do Senhor não muda. Há milhares e milhares de anos, a palavra do Senhor está aí sendo proclamada, pregada, experimentada. Antes que todos nós existíssemos, Deus já estava curando pela sua palavra. E se você precisa de uma ação especial do Senhor, seja em que área for, eu quero convidar você nessa manhã, agora, dentro da casa do Senhor, a orar, aí, e pedir, Senhor, tenha misericórdia, manifesta a tua autoridade, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor. Todo poder pertence ao Senhor, toda glória também. Ele veio para te dar vida e vida em abundância, para que nada te escravizasse e você vivesse com medo. Ele veio para detonar toda a religiosidade que é construída em cima de fetiches, de objetos. É a palavra, simplesmente a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, porque a tua palavra liberta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para empreender uma viagem, fisicamente falando, a um lugar, e naquele lugar os nossos pecados seriam perdoados. O Senhor não nos chamou para isso. Muito obrigado, porque o nosso pecado pode ser perdoado aqui, agora.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para negociar contigo, como se precisássemos comprar financeiramente um objeto, um papel, uma indulgência que fosse, para termos o nosso pecado perdoado e o senhorio de Jesus Cristo manifestado em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque nada disso funciona. Mas a única coisa que o Senhor quer é um coração derramado na Tua presença. Filhos que conversam com os pais. Nesse relacionamento, somos filhos e o Senhor é o nosso Pai. Filhos e filhas aqui reunidos e o Senhor como nosso Deus Pai, ouvindo nossa oração, nosso pedido. Cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque esta é a Tua palavra revelada. E em nome de Jesus, e pelo poder de Jesus Cristo, nós repreendemos qualquer ação invisível na vida das famílias aqui representadas. Qualquer poder maligno, nós repreendemos em nome e pela autoridade de Jesus Cristo. E pedimos e invocamos, na autoridade de Jesus Cristo, no nome dEle, que o Senhor traga sobre cada família aqui representada a alegria de ver a Tua manifestação visível, naquilo, ó Deus, que podemos perceber com os nossos olhos, e também naquilo que é invisível, mas podemos sentir com a nossa alma. Ó Deus, obrigado por essa palavra libertadora, que todo peso seja agora retirado dos corações, dos ombros do Teu povo, e que a sobrecarga seja lançada sobre Cristo, pois em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.